Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com o patrocínio de Emporium do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhauada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 275, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3106-1820 e também pelo WhatsApp 97335-5710 ou 97119-3654. Empório do Bacalhau. Preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. Giro NetoCast. As disputas eleitorais antecipadas já chegam nos tribunais de justiça. Recentemente nós tivemos a polêmica envolvendo o festival Lollapalooza e agora a gente teve decisão também do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça do Rio negando um pedido para suspender um evento na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esse pedido negado foi do deputado estadual Alexandre Freitas, do Podemos. O parlamentar tentou evitar um evento que previa a participação do ex-presidente Lula. Os tribunais entenderam que o deputado não tinha legitimidade para essa ação. Mas o que a gente precisa agora é entender melhor os aspectos legais que envolvem a menção ou mesmo a participação de prováveis candidatos em eventos públicos. E para isso a gente vai buscar aqui a ajuda do Dr. Marcos Ramayana. Ele é especialista em direito eleitoral, inclusive é autor da obra que tem esse nome, né? Direito Eleitoral. E claro, traz os aspectos legais em torno, inclusive, das eleições. Dr. Marcos Ramayana, um bom dia, um prazer recebê-lo aqui no programa. Muito bom dia, Dylan, e aos ouvintes da rádio. Dr. Ramayana, antes da gente entrar em questões específicas, eu acho que vale a pena a gente trazer uma avaliação assim um pouco mais ampla a respeito da legislação eleitoral. A lei é bem delimitada no que se refere à propaganda eleitoral antecipada, quer dizer, tendo clareza da lei, essas polêmicas podem ser esvaziadas com certa facilidade ou a gente precisa ainda avançar bem na delimitação do texto legislativo? Olha, a nossa legislação, ela é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, ele regulamenta as eleições. E antes do dia 16 de agosto, muitos eventos podem ser considerados como propaganda antecipada. Porque o que é propaganda antecipada para o ouvinte, para o público entender no geral? É que, a rigor, existe assim um momento de largada, né? Então, esse momento ocorre no dia 16 de agosto. Então, a princípio, o que ocorre antes é considerado uma propaganda antecipada e é passível de multa, porque ela é divulgada de forma extemporânea, desde que, esse é um detalhe importante, ela contém um pedido explícito de votos, quer dizer, a pessoa no evento quer dizer assim, vote no fulano ou não vote no Beltrano. Conteúdo eleitoral em local vedado, por qualquer meio, assim, vamos dizer, um instrumento que é proibido. Então, por exemplo, uma placa na rua, hoje a gente não vê quase mais placas, porque a propaganda na internet praticamente tomou esse cenário. Sim. Mas ela ainda não é descartável, né? Então, o exemplo
seria propaganda assim num poste, numa árvore. Agora, por outro lado, é muito importante deixar bem claro aqui que a interpretação desse tema tem duas vertentes, porque nós estamos, de um lado, com a proibição legal e, do outro lado, nós temos a livre manifestação do pensamento. Sim. Da pessoa eleitora, que somos nós, somos a imprensa, os eleitores, né? E essa manifestação do pensamento, que é rotineiramente desenvolvida pela internet, pelos canais de comunicação em geral, ela só é passível de limitação se ela ofender a honra ou a imagem de candidato, ou divulgue fatos sabidamente inverídicos, que é a fake news, né? Sim, então, sim. O que o juiz, o que o judiciário vai interpretar até que momento existe uma proporcionalidade em você exteriorizar o seu pensamento, que é uma garantia, Dylan, é uma garantia constitucional, acima de tudo, né? E repetida em diversas cartas magnas pelo mundo, né? No exterior, inclusive, na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, no Brasil também, é a garantia de liberdade de manifestação do pensamento. Nós não podemos aqui viver num autoritarismo, né? Sim. Que a imprensa e os artistas não possam, vamos dizer assim, manifestar o seu apoio a determinada candidatura ou sua rejeição a outra. Agora, que fique bem claro, se essa manifestação transborda o limite e passa a ofender, aí ela tem punição, tá? Porque as manifestações de apoio ou críticas a candidatos ocorridas antes do dia 16 de agosto são próprias do debate democrático. Elas são próprias, elas são asseguradas na nossa legislação do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive. Elas são regidas por essa liberdade de manifestação. Agora, a liberdade tem um limite. Ela não pode transmudar, virar um abuso, virar um xingamento, virar um palavrão. Aí você está violando o seu direito e o direito do seu próximo. Então nós temos aqui também na nossa legislação que é proibida a realização de comícios e de eventos, inclusive pela internet, seja feito por artistas de forma remunerada ou não, com a finalidade de praticar ofensa, né? Então, a ofensa, aí a pessoa deixa de ter razão. Sim, e mesmo sem ofensa, a nossa lei tem que ter cuidado, porque se você tem um artista que é candidato, a nossa lei permite que ele também utilize o seu meio de comunicação. Mas quando você tem um artista que anima um evento e de forma dissimulada ele apoia um candidato, aí tem punição. Pois é, então a gente precisa ter... Então, se você tem um artista que no meio de um comício diz, olha, de forma dissimulada, não vote nesse candidato, ou vote nesse, aí pronto, aí tem punição. Então, esse fato, eu não acompanhei direito essa história desse evento, mas pelo que você narrou, a justiça não teria acolhido porque um deputado teria entrado com esse pedido. Realmente, o deputado não é parte legítima nesse momento. Sim. Quem teria que entrar com esse pedido seria um Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro, por meio do Procurador Regional Eleitoral ou um partido político. Agora, a gente tem, doutor Ramayana, para a gente separar aqui, né, as duas questões. A gente teve primeiro o Lollapalooza com a manifestação dos artistas e depois nós tivemos esse segundo evento, que na verdade está acontecendo na UERJ, né? Começou ontem e acontece hoje também. E nesse caso é que houve a tentativa, nesse segundo caso, no evento da UERJ, é que houve a tentativa do parlamentar para poder impedir que o evento acontecesse. Na verdade, ele entrou com a ação antes para poder impedir que o evento acontecesse, acreditando ou enfim, afirmando que seria ali uma oportunidade de fazer essa propaganda de forma irregular
e antecipada. Agora, doutor Ramayana, quando você fala na possível punição para esse artista que dissimula, tem aquele que se expressa e tem liberdade para isso, né, desde que não ofenda a integridade de alguém, como você bem explicou, e tem aquele que realmente dissimula e está ali tentando fazer algum tipo de propaganda antecipada. É preciso considerar quem pode realmente ser punido nesses casos, porque existem casos em que tem ali uma participação da própria campanha que já começou, quer dizer, tem o envolvimento do político, do partido, mas tem casos em que a decisão de fazer esse manifesto é do artista ou de outro integrante da sociedade civil. É preciso considerar quem é que teve a iniciativa para a gente avaliar quais são as punições possíveis? Perfeito. A punição é sempre de uma multa nesse momento. Agora, pode ter uma ofensa à honra, como eu havia explicado, Sim. E aí nós temos o crime eleitoral, né? Então, seria o crime de difamação, ou de calúnia ou injúria. Seria um crime contra a honra, mas punível pela justiça eleitoral. Isso se houver ofensas. Agora, eu quero deixar bem claro no que eu estou falando, para não ficar mal interpretado, é que a nossa lei, a nossa Constituição garante a livre manifestação do pensamento. Então, os artistas, eles têm a livre manifestação do pensamento. Ninguém está dizendo ao contrário. Mas a partir do momento que você verifica um apoio explícito antes do momento oportuno de uma determinada pessoa, e às vezes até pode ter uma remuneração, né? A gente não sabe sobre essa finalidade que está sendo expressada, e às vezes pode ter uma reiteração desses fatos. Esse artista tem que tomar cuidado, porque aí a Justiça Eleitoral pode agir e o Ministério Público também, e até mesmo o candidato ofendido. Eu queria dizer aqui que a nossa lei permite que o candidato futuro ou a pessoa, eu, você, qualquer um do povo que for ofendido, possa pedir a reparação do dano moral. Dano moral. E esse dano moral é no juízo civil, não é no juízo eleitoral, né? Quando a pessoa é ofendida pela calúnia, difamação ou injúria. Então, para resumir o que eu estou dizendo, para deixar bem claro ao ouvinte, todos nós temos a liberdade de manifestar o nosso pensamento, mas o nosso pensamento não pode se transbordar numa ofensa. E se a pessoa está fazendo uma campanha antes do prazo permitido, Sim. Ela também se sujeita a essa multa eleitoral. Em relação a esse evento na universidade, a nossa lei eleitoral, ela permite que as universidades as faculdades possam manifestar os eventos. Acontece que quando você chama um candidato para o evento, em futuro, uma pessoa que já se anuncia que é considerado no momento como aspirante à pré-candidatura, na escolha na convenção ele se torna pré-candidato e com o requerimento de registro da candidatura na Justiça Eleitoral ele se torna candidato. Então, nesse momento, nós não temos nem a figura do pré-candidato. Sim. Nós temos a figura, nesse mês agora de março, do aspirante, do pleiteante a uma pré-candidatura. Porque isso tem que ficar bem claro, porque a pré-candidatura ela só surge no momento em que o partido político, na convenção partidária, escolhe aquela pessoa. E esse momento se dá de julho a agosto. Então, nós estamos no mês de março, não podemos falar tecnicamente, juridicamente, na figura do pré-candidato. Mas, para que o ouvinte possa entender, ficar bem claro a exposição do que nós estamos tratando, e que os jornalistas possam transmitir isso de forma mais clara ao ouvinte e ao leitor em geral, Sim. A pré-candidatura é uma palavra que acaba ficando vulgarmente colocada, né? Porque nós não estamos aqui tratando de um processo judicial. Sim, no processo judicial, nós temos a figura do aspirante à pré-candidatura. Por quê? Porque lá no mês de julho e agosto é que os partidos vão fazer as convenções partidárias, onde vão escolher efetivamente os pré-candidatos. E logo a seguir, o partido vai procurar a Justiça Eleitoral, né, no TRE ou no TSE. No TSE é o registro do candidato a presidente e vice, e no TRE dos senadores e deputados. E nesse momento em que há o requerimento de registro, pela nossa
legislação, ele já se torna um candidato ainda sob análise, que vai ser analisado se ele é inelegível, se ele tem condição de elegibilidade, se existem, se ele não está com os direitos políticos perdidos ou suspensos. Aí a Justiça vai fazer a análise daquela candidatura. Muito bem. Então, essa questão da universidade, a nossa lei é clara, ela permite, mas ela não permite que a pessoa apareça lá como pré-candidato e peça votos àqueles eleitores. Que aí nós vamos fazer uma propaganda antecipada. E, inclusive, num espaço público, né? Num prédio público. E aí você pode ter um viés de abuso do poder político, porque você não pode usar o prédio do fórum, o prédio de uma universidade pública para isso. Você pode usar uma universidade privada, mas a pública, que é custeada com dinheiro público para fazer campanha eleitoral, aí nós temos vedação. Muito bem. Então, essa ida aí de futuros candidatos para dentro de universidades públicas, angariando votos dos estudantes e fazendo panfletagem dentro desses locais, é passível de responder a uma multa eleitoral por esse fato, numa propaganda antecipada, e é passível de responder por uma AIG, Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso do poder político e econômico, que a partir do momento que nós, contribuintes, contribuímos com os nossos impostos para manter uma universidade estadual, e essa universidade estadual chama apenas um candidato, ela está beneficiando. Ela teria que chamar o candidato A, B, C, D, aí sim, aí pode ser feito. Mas não pode politizar a universidade a favor de uma pessoa. Isso está errado, seja quem for. Muito bem. Esse é o Dr. Marcos Ramayana. Existem muitas nuances da lei e, de acordo com o avanço do calendário, a gente precisa perceber quais são as regras que entram em vigor, né? Então tem o candidato que está na situação ainda de aspirante, pode ser que ele nem chegue a ser um pré-candidato, como vai acontecer com várias personalidades, né? Mas depois que se torna pré-candidato, aí a gente já passa a ter outros aspectos legais envolvidos, e por isso a gente vai recorrer aqui outras vezes ao Dr. Ramayana daqui para frente, porque esse calendário vai avançar. Por hora, acho que a gente conseguiu trazer aqui elementos importantes para compreender o que pode e o que não pode nesse momento do ano que nós estamos vivendo. Então, Dr. Ramayana, só tenho a agradecer a sua participação aqui no Revista Rio, e a gente conta contigo em oportunidades futuras aqui do nosso programa. Tá combinado? Combinado, foi uma... Obrigado e um abraço para você, Dr. Ramayana. Agora são 11h47. Então, hoje o que a gente tem é a figura de aspirantes, como trouxe aqui no termo específico da lei o Dr. Ramayana, para depois, de acordo com as convenções do partido, a gente ter a figura do pré-candidato, né? Algumas pessoas já despontam no cenário político, nós sabemos quais são, mas é preciso que exista a formalização. Mesmo antes desse período, o que não pode haver é o abuso. A participação em eventos é possível, mas não é possível usar esses eventos como palanque específicos de candidatos que já se pronunciam em relação às eleições e que pedem voto a seu favor ou que pedem uma ação em desfavor de outros candidatos, né? E assim a gente vai compreendendo um pouco mais o texto legal. Giro Neto Cast. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com.
Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do DebaCast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Direto das sombras, de lugares inóspitos, de onde ninguém quis sair. Eles quebraram costumes e regras, deixando sua marca. Eles moldaram o mundo atual. Eles são nossos heróis sem capa, que devem sempre ser lembrados. DebaCast Personalidades. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!